Olá! O Câmara Notícias começa agora com o resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias em Bagé. Bagiense Valdomiro Martins lança seu quarto livro. O livro Duque da Senzala é a quarta obra literária do bagiense Valdomiro Martins. É resultado da dissertação de mestrado transformada em um romance que contextualiza a temática negra no ambiente histórico gaúcho, que já é uma marca registrada do autor. Então o livro ele foi construído com o objetivo de questionar e refletir sobre questões políticas, históricas e também literárias aqui no estado. O pano de fundo da obra é a Revolução de 1893, mas o personagem... Na verdade, é um nome que eu já tinha há algum tempo, né? Há mais de 10 anos, essa ideia. A primeira vez que eu utilizei foi num poema, no pseudônimo de um poema, mas o Duque da Senzala ele é como se fosse a personificação do herói negro no século XIX, XVIII, desde aquela, digamos, quando o Érico Veríssimo escreveu O Tempo e Vento, ele criou a representação do que seria o gaúcho, assim como outros escritores que vieram após ele criaram. Só que tanto o negro quanto o índio ficaram de fora, né, de fora dessa contribuição da formação e identidade do Rio Grande do Sul. O que é o Duque da Senzala? Nós temos, o Duque da Senzala é um personagem dentro do livro no qual ele não é o protagonista, mas ele é alguém que entra, digamos, numa aventura junto com o personagem que é o protagonista. O nome dele é Abdul Lecour, que ele é um jovem negro que teve a sua mãe o vendeu quando era criança, mas ele conseguiu, através da ajuda de um companheiro, desenvolver a leitura e suas ideias. E quando ele consegue fugir dessa residência, ele desenvolve suas ideias republicanas, abolicionistas. E quando estoura a Revolução de 1893, ele vê nessa revolução a oportunidade de conseguir um espaço político, né, para os negros nessa revolução. Só que aí ele precisa de uma ajuda para, digamos, cumprir uma missão muito importante. Para isso ele conhece o personagem Egas Faraó, que é o nosso Duque da Senzala da história. O Duque da Senzala já foi lançado em Porto Alegre e o autor diz estar satisfeito com a recepção do público. A recepção está sendo muito boa, né? Mas só que em termos de literatura, o eco da publicação ele demora um pouco, né? Porque tem que cair na mão dos críticos, na mão das pessoas que realmente podem falar do livro. Poucas pessoas, ainda faltam muitas pessoas adquirirem o livro, né? Eu pretendo fazer talvez em março, só que seria uma boa época, porque as pessoas estão retornando de férias, né? E agora, nesse período, a grande maioria quer viajar, quer esquecer um pouco, né? Então, não ficar com a família, então poucas pessoas leem nesse período. Em Bagé, o livro pode ser encontrado na Lebe Livraria. Erma do Almirante Tamandaré é recuperada e apresentada no arquivo público. O ato de reapresentação da Erma do Almirante Tamandaré foi realizado no dia 13 de dezembro. A peça de Joaquim Marques Lisboa, o patrono da Marinha do Brasil, foi fixada no arquivo público depois de ser encontrada e restaurada pelo Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. Participaram autoridades civis e militares, entre elas o capitão de fragata Wagner Marinho, representando o comando do 5º Distrito Naval, secretária municipal de Cultura Ana Carla Oliveira, representando o prefeito Manuel Machado. A erma, toda feita em bronze, tem cerca de 200 quilos. Ela ornamentou por muitos anos o hall de entrada da Escola Marquês de Tamandaré, localizada na Praça das Carretas. Em 2009, a escola foi extinta e suas dependências passaram a ser utilizadas pela Brigada Militar. A erma ela contempla partes maiores, né? Ela contempla o crânio, ombros, tórax e o abdômen. Então, assim, ela pega um pouco mais da cintura e contempla todo o ombro da personalidade. O busto é somente o crânio e um pedaço só do pescoço ali, né? Então ela é bem mais recortada. Então essa é a diferença pontual da erma. E a erma também traz todo um apelo mais assim, mitológico já das esculturas gregas, né? Então depois vai ser mudado para busto para reduzir até pela questão dos custos também, né? Porque geralmente ermas e essas esculturas são feitas de bronze, né? E outros metais nobres, né?
Ela fez parte um pouco da minha infância, quando eu presenciava ali. Na época eu não sabia, né? Aí depois eu fui para a Marinha, em um ano de 2013, fui para a Marinha, sendo oficial temporário, professor de História Naval lá, em 2018. Quando eu retornei, eu tinha essa memória ainda dessa relíquia, e aí nós saímos atrás para trazer ela, dar o seu lugar digno, né, para a personalidade que é o Almirante Tamandaré. Ele foi importante para a história do Brasil, porque ele, desde os 15 anos, lá em 1815, ele teve participações desde a independência do Brasil até o término do Império, né? Ele foi presente, ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, e ele, ao contrário de outros contemporâneos dele, Duque de Caxias, General Osório, ele viveu 90 anos. Ele foi para a época dele, uma idade muito avançada, né? Então ele testemunhou todo o nascimento da nossa nação. E ter uma imagem dele, uma escultura dele, para nós é uma satisfação para a nossa cidade, né? A data para a solenidade foi escolhida porque é aniversário do Almirante Tamandaré e também Dia do Marinheiro no Brasil. Tamandaré nasceu em Rio Grande em 1807. Ele pertenceu ao grupo de brasileiros que contribuiu para resguardar o Brasil da desagregação e para a concórdia e paz do extremo norte ao extremo sul do país. Mais que importante, é uma emoção para nós estarmos no Dia do Marinheiro, assentando essa erma que estava no vácuo, quase que perdida, e a gente poder trazer para o arquivo. Com certeza o nosso papel é de guardar documentação, basicamente, fundamentalmente a documentação histórica de Bagé, mas nós também temos essa preocupação com todos os elementos culturais do nosso município. E essa erma, assentada agora de forma definitiva aqui, no Dia do Marinheiro e com a presença do capitão de fragata, prestigiando o nosso ato por incumbência do vice-almirante, mostra bem a importância relevante que tem o arquivo em passar a ser o guardião desta erma, do patrono da Marinha do Brasil, um herói de muitos combates. Não é aquele herói de quadro, não é aquele herói de livro, é aquele herói que realmente, como militar, como marinheiro, navegou, lutou pelo Brasil. Então nós estamos plenamente felizes em estar cumprindo a função do Arquivo Público Municipal. Alunos de Bagé são destaque na Olimpíada de Matemática. João Marcelo Costa Severo, 13 anos, é aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pérola Gonçalves. Ele está entre os premiados na 15ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática, que distribuiu entre os estudantes de escolas públicas um total de 522 medalhas de ouro, 1.500 de prata, 4.508 de bronze e 42.432 certificados de menção honrosa. João Marcelo garantiu para Bagé medalha de bronze e menção honrosa. A família não acreditou no começo, demorou a cair a ficha. Porque não acreditava que eu ia ganhar em terceiro lugar do estado, né? Porque quase ninguém esperava, porque ainda também é difícil, porque são 18 milhões, né? Ter ficado em terceiro foi meio difícil de acreditar até para mim no começo. Eu acho que eu demorei uns 2-3 dias para cair a ficha. Foi muito emocionante. Eu não esperava que ia ir tão longe, né? Até a gente brinca que quem é mais inteligente, ele é uma competição, né? Eu não sabia que ele era tão inteligente. Fiquei muito orgulhoso, emocionado mesmo. A mãe, Cláudia Costa, garantiu que João Marcelo sempre foi aluno nota 10. Sempre foi um ótimo aluno, sempre nas notas também, sempre maravilhosa, né? Sempre muito participativo, sempre foi elogiado por todos os professores. Foi um orgulho que até agora não caiu a ficha, assim, porque ele competiu com várias crianças, então a gente não tem noção, às vezes para pensar assim, não foi só uma medalha, ele foi competitivo, batalhador, porque na primeira fase, assim, ele foi o último a sair da sala de aula, porque ele sempre foi exigente dele mesmo, né? Ele sempre se cobra muito, para ele ser sempre o melhor, sempre, e então, assim, um imenso orgulho, emoção assim que a gente não sabe nem descrever o quanto, né? João Marcelo, professores de matemática e a equipe diretiva da Escola Pérola Gonçalves foram homenageados pela Câmara de Vereadores.
Lavines Machado da Silva também foi recebida pelos vereadores por obter menção honrosa. Para João Marcelo, agora é pensar no futuro e agradecer. Queria agradecer a todos os meus professores que estavam sempre ali comigo, me ensinando. Às vezes, quando eu não entendia direito a matéria, eles sempre vinham explicar. Porque, às vezes, a gente encontra muitos professores que não querem explicar, porque que acham que é a obrigação do aluno aprender a primeira vez. E meus professores nunca fizeram isso, meus professores sempre me ajudaram. Quando eu dizia que eu não sabia fazer as coisas, eles sempre diziam que eu conseguia, porque eu tinha capacidade. E eu gostaria de agradecer muito a eles, porque se hoje eu estou aqui fazendo essa entrevista é por causa que eles me ajudaram muito. E a família, né? E a família também, isso. Tecendo as Redes encerram atividades de 2019. Na tarde de 16 de dezembro, foi realizado na sede da Ordem dos Advogados, OAB de Bagé, através da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Direitos do Idoso, a SMASE, o encerramento anual do 3º encontro do projeto Tecendo as Redes das Políticas Públicas e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Evento promovido pela Coordenadoria da Mulher. O projeto Banda na Minha Escola abriu o evento com alunas da EMF Tel Vazobino, tocando músicas do pop rock nacional sob orientação do maestro Feliz. A coordenadora Cândida Navarro comemora os dados do trabalho realizado em 2019. Nós tivemos um 2019 com um aumento da procura espontânea, né? Um aumento no que se propõe o Tecendo Redes, que é fazer a rede com as políticas públicas. Nós tivemos uma aproximação maior das políticas públicas, de segurança principalmente. A segurança pública ela é muito parceira de política pública para a mulher, né? E aqui em Bagé se destaca muito, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar. Nós realizamos 359 palestras. Isso é muita conversa, isso foi conversar com muita gente, então é muito positivo. Nós, em 2019, nós tivemos essa preocupação de destacar a questão da prevenção, né? Porque o que a gente vê? Que as coisas se repetem porque existe um modelo e a gente tem que desmistificar e desfazer isso. E a gente só pode fazer isso com roda de conversa. A gente só pode desmanchar isso, de desmistificar essa realidade, trabalhando com criança, trabalhando com adolescente, trabalhando com jovens, né? E é lógico, trabalhando com os adultos também. Muita roda de conversa. E todas com muito sucesso, todas com muita gente. Isso nos mostrou o quanto a gente está no caminho certo. É esse o modelo. Não, temos que melhorar? Temos muita coisa para melhorar. E estamos aí na expectativa dos recursos da consulta popular para qualificar mais ainda essas falas, para trazer mais gente, né, para esse grupo de fala. A gente precisa colocar nesses espaços de fala pessoas com competência, pessoas com experiência para falar sobre todos esses assuntos. E o retorno tem sido o melhor possível, porque elas vêm para dentro da coordenadoria, elas acabam... Quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de sororidade, a gente está falando de mulher com mulher. E aí o que tu percebe? Elas se tornam amigas, nós somos amigos. Hoje o nosso círculo de amizade feminino, ele mais do que triplicou. Hoje elas se tornaram amigas. Aquelas que já conseguiram romper com o ciclo da violência, conseguiram retomar, porque a vida começa realmente, como disse Maria da Penha, né, que é a causa da lei, né, que a vida para a mulher ela recomeça depois que acaba a violência, né? E é assim, isso que a gente tem visto. Elas se empoderam. Resolveram tudo. Não, nós temos problema de desemprego, temos, mas elas vão, né, se virando daqui e dali, vão se ajudando umas às outras. Isso é importante também. Nós temos muitas mulheres se apoiando umas às outras, muitas. E aqui a gente pretende para 2020 é trabalhar com esses grupos de apoio, porque isso foi natural que surgiu. Então, nós queremos agora formalizar isso, né? Como que a gente vai fazer? 2020 a gente vem com isso. Então, 2019 eu considero que hoje, no fechamento, é fechamento de chave de ouro. Até porque hoje nós temos várias mulheres aqui que tiveram todo esse período conosco, nos ajudando, com os seus conhecimentos, com as suas experiências, né? Nos deram subsídios para a gente fortalecer a questão do trabalho, assim, o trabalho efetivo, como resgatar, como acolher, como atender, como encaminhar
a mulher vítima de violência. E eu estou muito feliz, particularmente muito feliz. E eu desejo que 2020, a gente retomando com toda a nossa equipe, que foi quem fez esse trabalho, uma equipe toda, todos juntos de novo, eu acredito que 2020 vai ser melhor ainda, com certeza, melhor de que qual ponto de vista? A gente vai poder atingir mais famílias, a gente vai poder chegar em mais lares, mais mulheres poderão ser acolhidas. É isso que a gente quer, acolher mais mulheres. E continuar dizendo, né? Não estás sozinha. Nós estamos ali para ajudar. A palestrante do evento de encerramento foi a advogada Francine Ávila, que convidou a refletir sobre o papel de cada um no ciclo da violência contra a mulher. Hoje eu pretendo falar um pouco sobre a questão da violência contra a mulher, até por ser o enredo de todas essas redes que têm sido tecidas durante o ano, mas principalmente da gente pensar mais no contexto de onde vem essa questão. Né? Falar da Lei Maria da Penha, que é extremamente importante, é algo relevante, é algo que é construtivo, mas a gente precisa pensar também de que forma a nossa sociedade se estrutura desse jeito. Por que nós temos essa questão do preconceito e discriminação contra a mulher, contra o homossexual, contra a população negra? E por que essa desigualdade social vai atravessando todas as estruturas e tornando a nossa sociedade extremamente excludente? Acho que essa é a proposta da gente pensar hoje. Não sei se vou conseguir dar tantas respostas, mas pelo menos de fazer a gente pensar de como nós estamos desta forma e por quê. Militares que trabalharam na fronteira com a Venezuela foram homenageados na volta para Bagé. A 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada prestou, na manhã de 6 de dezembro, uma homenagem aos militares que retornaram após 4 meses de trabalho do 6º Contingente Encouraçado da Força Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida em Roraima. A solenidade aconteceu no 3º Batalhão Logístico. A Operação Acolhida foi criada em março de 2018 e tem como finalidade cooperar entre os governos federal, estadual e municipal, no que se refere à assistência emergencial para acolhimento de imigrantes, residentes e refugiados provenientes da Venezuela. Essa cerimônia é importante porque marca o nosso reconhecimento aos militares da Brigada que retornam da Operação Acolhida. É uma operação que vem se desenvolvendo há um bom tempo e vai prosseguir. E ela ocorre em apoio aos refugiados venezuelanos, né, que estão vindo para o Brasil. Né. São pessoas vulneráveis, pessoas das quais foi tirada os bens pessoais, foi tirada a expectativa de vida e até as esperanças, né, em razão da crise que existe na Venezuela, uma crise profunda que afeta a vida de todos eles. Né. Então são pessoas que vêm para cá na esperança de reconstruir a vida aqui no Brasil. E a Brigada participou dessa operação no 6º Contingente com 116 militares que efetivamente fizeram a diferença ao receber essas pessoas, a medicá-las, alimentá-las, alojá-las, conferir um pouco de dignidade a elas, né? E realizando um esforço muito grande para reintegrá-las à sociedade, particularmente à nossa sociedade. Então é uma missão muito nobre, é uma missão que reúne outras agências, organizações não governamentais também, tudo no intuito de acolher realmente essas pessoas e dar uma nova vida a elas. Né? Quem passou por essa experiência, os nossos soldados que tiveram essa oportunidade, eles tiveram um engrandecimento na área profissional, mas eu acho que muito na área pessoal também. Né? Podendo ver de perto a tragédia de um povo, né? E contribuir um pouquinho para melhorar as condições de vida dele. Então é uma missão muito importante, o Exército é o cerne da missão, a verdade é essa, né? E a Brigada, de um modo geral, considera essa humilde homenagem o mínimo que podemos fazer para retribuir, né, tudo que eles fizeram pelo Exército, pelo Brasil e por esses irmãos venezuelanos que passam por esse momento de muita dificuldade. Contemplados de residencial da Avenida Espanha recebem seus futuros endereços. Na tarde de 11 de dezembro, 300 famílias souberam o número dos apartamentos aonde vão residir em um futuro muito próximo. Em sorteio realizado no centro administrativo, foram definidos os números dos apartamentos dos futuros moradores do residencial Nossa Senhora Auxiliadora. A definição aconteceu na seguinte ordem: idosos, PCD, pessoas com deficiência, com adaptação e sem a necessidade de adaptação,
para então finalizar com os demais beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Mais um passo importantíssimo para essas famílias que, pouco a pouco, vem realizando o sonho da casa própria. Isso a gente fica muito contente porque este projeto em especial, Nossa Senhora Auxiliadora, nós tivemos um papel fundamental na minha pessoa, do meu trabalho e também do MDB de Bagé, junto com o governador Sartori. Porque há muitos e muitos anos tentava-se fazer uma negociação com o município e o governo do estado para que esse local, que era da antiga Coab, conseguisse ser passado para o município. E através disso se concretizou esse sonho hoje, que são as 300 moradias do Nossa Senhora Auxiliadora, ali na Avenida Espanha, que era do governo do estado e foi passado através de um trabalho nosso do MDB. A gente tem certeza que deu a nossa contribuição, ela foi fundamental, mas também a gente não trabalha sozinho, trabalha junto com o partido, trabalha junto com o governo do estado, junto com o governo municipal, junto com o governo federal, também liberando estas verbas. E hoje estão aqui essas pessoas, 300 famílias, enfim, que vão concretizar o seu sonho de saber hoje, passo a passo, o seu endereço e lá já formar toda a questão da sua família, enfim, do seu bem-estar e o futuro dos seus filhos, dos seus netos e dos seus descendentes. É uma alegria muito grande a gente estar no outro entregando quase a casa própria da pessoa. Então, hoje é o sorteio do Nossa Senhora Auxiliadora, já é o penúltimo, da semana que vem já é o último. Então, é uma emoção muito grande. Junto ao governo, junto à equipe da ESMAS, que a gente não faz nada sozinho, mas é uma equipe, e a toda a firma Zalé, prestaram serviço, estão fazendo todo carinho lá. Então é uma alegria, agora é detalhes que falta para as pessoas seguirem pegar os seus lares, e hoje está aqui sendo sorteado o endereço delas. Em breve já vão estar recebendo essas casas. Por parte dos moradores, tem muita ansiedade em poder dar mais um passo rumo à realização do sonho da casa própria. Para mim é um sonho, né? Sempre é um sonho. O Câmara Notícias encerra aqui. Voltamos na sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. Acompanhe na sequência o Informe Legislativo.